coisa, é só revisar o que a gente falou na aula de ontem, um pouco, né, para a gente poder ter uma sequência lógica que a gente está discutindo. Né? O que é assim, o fato mais importante que a gente discutiu na aula de ontem, tá bom? Na aula 2, e uma das coisas mais relevantes que a gente discutiu ontem foi em cima da pergunta que ela fez, né? Que é realçando o seguinte: a gente tem as transformações de Lorentz, certo? E o que a gente disse é o seguinte: uma transformação de Lorentz, a gente representa uma matriz, né, lambda, ela é uma matriz que satisfaz essa relação aqui. E essa matriz aqui, beta, né, que a gente chama, ela tem essa forma aqui no espaço de Minkowski, né? Então, qualquer matriz que você encontrar a princípio que satisfaça isso é uma transformação de Lorentz, certo? A gente discutiu ontem. Por exemplo, se você pegar e colocar a identidade aqui, a identidade 1, 1, 1, essa matriz satisfaz isso, é uma transformação de Lorentz, certo? Se você pegar uma rotação, seria você repetir 1 aqui e pegar uma matriz assim, seria relacionada à rotação, né? É algo assim, seria 1, a gente repete a componente temporal e nesse setor aqui você tem aqueles ângulos da matriz de rotação. Então, essa matriz também satisfaz essa propriedade. Exatamente porque as rotações, você vai ter rotação transposta, né? Sim, de números reais, matriz de rotação. É a matriz 3x3, né? Então, a matriz de rotação transposta, atuando nesse pedaço aqui, ó, vai repetir ele, transposta, eu digo isso, né? Matriz de rotação, transposta, identidade. Desde a matriz de rotação, isso dá a identidade. Aqui a identidade é a mesma decimal, que vai aparecer lá de cá também. Então, esse tipo de transformação que você pode fazer no espaço de 4 dimensões também é uma transformação de Lorentz. Aí o que a gente viu? Que há outras transformações que você pode fazer aqui, certo? Mas que são distintas dessas aqui que a gente está considerando, das rotações e, por exemplo, dos bustos, né? Os bustos seriam exatamente as rotações que a gente pode fazer no sentido hiperbólico, certo? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Em que aparecem coisas aqui, né? Envolvendo a velocidade relativa dos diferenciais, certo? Então você pode ter matrizes que dependem da velocidade. Esses são os bustos. Aí a gente viu a cara mais geral para essas matrizes aqui. Aí, por exemplo, gamas beta, né? Beta 1, beta 2, etc. Menos gama, beta 1, né? Aqui gama. Na verdade a gente tinha uma combinação aqui que envolvia beta 1, beta 2. A gente viu a cara mais geral de um boost, né? Quando você tem uma velocidade relativa entre os referenciados na direção arbitrária. Então, a gente tem essas matrizes também. São transformações de Lorentz no sentido que elas preservam isso. Como a gente já viu. Certo? E aí nós vemos o seguinte: então, se a gente pegar o grupo de Lorentz, que seria o grupo de Lorentz no sentido de todas as transformações que mantém aqui, tem uma outra característica importante que é o seguinte: pois não, aquele Pzinho ali de telefone, esse P aqui é de transposição. Se a gente pegar essa expressão aqui, calcular o determinante, esse é um aspecto também importante a ser dito, né? Eu não chamei a atenção para ele de ontem. Essa equação aqui, ó, calcular o determinante, essa expressão, isso tem que ser igual ao determinante da matriz F, certo? Então a gente vai ter o seguinte: esse determinante aqui
vai dar vezes 1, menos 1. Aqui vai dar 1, então vai dar menos 1. Então a gente teria o seguinte: do lado de cá também eu tenho menos 1. Então eu vou ter o determinante de um produto é o produto dos determinantes. Então eu vou ter assim: determinantes esta, determinante de lambda transposto, né? Algo assim. Vezes o determinante da matriz esta. Vezes o determinante da matriz lambda, novamente aqui, vai dar igual a menos 1. Só que esse também é menos 1. Então esse menos cancela esse. O determinante da transposta é igual ao determinante da matriz, certo? Da própria matriz, sem transpor. Então, isso aqui na verdade foi o determinante ao quadrado, o determinante da matriz, uma matriz qualquer de valores ao quadrado, é igual a 1. E a gente vê que o determinante, então, pode ser mais ou menos 1. Mais ou menos 1. Chama a raiz de lá de lá. Certo? Aí, essa possibilidade aqui, ó, ou seja, as matrizes que têm essa característica são todas essas que a gente acabou de discutir. Elas têm determinante mais 1. E aí você, com essa restrição, você impõe dentro do grupo de Lorentz agora uma divisão que está relacionada ao determinante da matriz de Lorentz possível que você encontra. Voltando. Da parte do determinante ao quadrado. Aqui é porque é o seguinte: o determinante do produto é o produto dos determinantes. Beleza. Então a gente pegou o determinante aqui, determinante aqui, determinante aqui. Aqui também. Aí o determinante dessa matriz é menos 1. Sim. Então apareceu menos 1 aqui. Menos 1, com esse menos 1 dá 1. Sim. Tá? O determinante de uma matriz transposta é igual ao determinante da própria matriz. Ah, tá, beleza. Então dá o determinante ao quadrado, que é igual a 1. Aí você tira a raiz quadrada tem duas possibilidades, mais ou menos. Beleza. Tudo bem? Então, quer dizer, dentro do grupo de Lorentz, então, eu chego agora com duas possibilidades, que é o determinante mais 1 e o determinante menos 1. Certo? O determinante mais 1 acompanha essas matrizes que a gente acabou de discutir aqui, que são os busts, e as notações, por exemplo. Certo? Então, esses dois tipos, essa transformação de Lorentz aqui é a transformação de Lorentz com V igual a zero, como a gente discutiu ontem. Eu tenho um sistema de referência um em cima do outro, e eu só giro os eixos. Isso também é uma transformação de Lorentz, que a gente está discutindo. Claro? Então, porque ela satisfaz isso. Eu estou dizendo que na transformação de Lorentz tem que satisfazer isso, então está tudo certo. Claro? Muito bem. Então, os busts e as rotações, então aqui, essas matrizes, né, essas transformações de Lorentz, elas têm essa propriedade, o determinante é mais 1. Agora, e o determinante menos 1? Assim, além disso, a gente pode considerar que não ocorreu nada com o sistema de coordenadas. Isso também é uma transformação de Lorentz. A identidade 4x4, né? Se você botar aqui, ó, a identidade aqui, vezes a matriz, a identidade da matriz de novo. Então, nesse sentido, a identidade também é. Então, ela também está nesse. E ela satisfaz isso, determinando a identidade dá mais 1. Claro? Então, essas matrizes aqui, juntamente com a identidade, compõem um setor importante lá. Então, se eu pegar todas as matrizes possíveis que satisfazem aquela relação, lá, a gente vai ter um setor, né? A gente viu ontem, que é esse setor caracterizado pelo determinante da matriz ser positivo. Claro? Esse setor contém a identidade. E todas as transformações que tem dentro dele também tem a sua respectiva inversa. Certo? Exatamente porque tem a identidade. Se tem a matriz identidade aqui dentro, eu sempre posso achar uma outra matriz, dado uma lambda aqui, eu posso achar uma lambda inversa, e quando multiplicada volta na identidade. Nesse subsetor aqui. Então, junto com esse requerimento e pelo fato de ter identidade dentro desse pedaço aqui, né, dessas
posso construir, esse pedacinho aqui, então, ele forma o que a gente chama de grupo. E aí seria um grupo de Lorentz. A gente chama de grupo de Lorentz próprio, né? E mais para frente vai ficar claro que seria essa denominação própria, né? Está relacionado ao fato de que se você pegar um dado vetor x', né? Que tem coordenada temporal e as coordenadas espaciais. Aí o que nós vimos? Se a gente pegar e fizer um produto escalar agora em 4 dimensões, o que seria o produto escalar? Seria essa quantidade aqui, ó. O vetor multiplicado pelo próprio vetor, depois que eu fizer a multiplicação dele por essa eta, porque essa matriz eta é que faz o produto escalar. Claro? Então, quando a gente faz isso, nesse sentido ali que a gente tem a assinatura dessa componente diferente das demais, que é a parte espacial, né? Então a gente muda, nesse cara aqui, por exemplo, o sinal da componente espacial é menos, por causa desses menos que estão aqui, ó. Quem faz o produto escalar para mim é essa matriz. Apaga isso? Tudo bem? Então, isso aqui dá x² menos o módulo de x². Então, essa quantidade aqui já é a norma do vetor, poderia chamar assim, né, ao quadrado, certo? Nesse sentido que a gente está discutindo. Pois não? Faltou os dois lados do quadrado lá. x0 e 2. Obrigado, Ricardo. x². Certo? Essa equação aqui, ela abre 3 possibilidades para a gente. Se você tiver, por exemplo, a luz se propagando, a gente sabe que a luz se propaga com velocidade c, dependente do sistema de coordenadas. Então, essa equação aqui para a luz, por exemplo, se esse x aqui me der a coordenada da frente de uma luz, essa quantidade está zero, certo? Agora, você pode ter a possibilidade também de que a parte espacial seja maior do que a parte temporal seja maior do que a parte espacial. Uma partícula de massa finita, por exemplo, se deslocando, ela vai, se você fizer a representação daquela equação ali, né? Naquele sistema de eixos, que consiste de x e do tempo somente, né? Quando a gente trata x, como sendo todas as coordenadas possíveis estão aqui, espaciais, e aqui a gente tem agora a coordenada temporal. Então, todos esses pontos aqui, por exemplo, ó, se eu pegar aqui, ó, em cima dessa linha aqui, por exemplo, azul, tanto para a parte positiva, né, de CT, quanto para a parte negativa, porque lá está o quadrado, satisfazem que o S2 é igual a zero, certo? Então, todo o vetor x' que eu tiver aqui, ó, ele é chamado de tipo luz. Então, isso classifica para mim os tipos de vetores, ou quadrivetores que eu tenho nesse sentido ali. Então, isso aqui seria quadrivetores tipo luz, certo? É porque exatamente para a luz, o quanto ela anda no espaço é exatamente o quanto ela anda, ela andaria na direção do tempo. Então, se você emite um raio de uma frente de onda luminosa, você liga uma lâmpada, né? Ela anda CT. E aí a coordenada espacial dessa frente de onda, x, né, dá por esse vetor x espacial aqui, também tem módulo CT. Então, quando você subtrai dessa métrica que a gente está tratando, mais um dado, né? Essa métrica aqui, ó, que é mais menos então isso aqui dá zero. Bem? Agora, você pode ter situações em que a partícula se desloca com velocidade menor do que a da luz. Essas partículas, que em geral têm massa finita, elas se deslocam aqui dentro. Aqui, ó. Certo? Então, se você pegar, por exemplo, um vetor x' qualquer aqui, um outro vetor x' aqui dentro,
aqui ó, tem coordenada espacial e coordenada temporal, então é um quadro vetor. Esse cara aqui também. Se você pegar essa diferença aqui, vamos chamar esse ponto aqui, que tem coordenadas x, x1, e aqui CT1. E um outro camarada aqui, ó, CT2, e aqui x2. Aqui poderia ser o nosso vagalume do exemplo de ontem, por exemplo, certo? Ele vai se deslocar sempre com velocidade menor que zero. Então, num dado instante, ele está na posição x1. Na verdade, essa posição pode ser três-dimensional, né? A gente está convencionando. E está numa outra posição aqui do espaço, num outro tempo. Apaga isso? Aquela diferença, essa diferença aqui, ó, se eu chamar isso aqui, sei lá, de evento 1, ou sei lá, xmi 1, né? Relacionado ao evento 1, xmi 2, fizer a diferença de um em relação ao outro, a gente tem o seguinte, se eu pegar xmi, vou pegar o xmi2. Se fizer o quadrado disso aqui, isso vai dar C T2 menos T1 ao quadrado menos o que seria o delta x ali ao quadrado. Isso seria o S, né? Eu poderia colocar um delta, não tem problema nenhum. Se eu pegar aqui em cima do cone de luz, essa diferença vai dar certo? Então, só para ficar consistente aí com o que está aparecendo lá de cá, tem delta T ao quadrado e delta x. Esse aqui é o quadrado. Pois não? Não entendi o que você está subtraindo. O x2 é a miésima componente do... Isso. Isso aqui na verdade seria o seguinte, na verdade a rigor teria que fazer isso aqui assim, né? Ser consistente ali, ó, o que a gente está fazendo, isso aqui seria x2 mi, índice baixo, menos o x1 mi, índice baixo, certo? Então seria a diferença dos dois do produto escalar. Mas o produto escalar do vetor que é a diferença do... Exatamente, dois quadros vetores, certo? Eu estou representando isso aqui somente dessa maneira. Então, repare o seguinte. Pois não, esse C não está quadrado, não? Opa, claro. Não quadrado. Obrigado. Então, essa quantidade aqui, ó, seria a distância que a luz percorre nesse intervalo de tempo. Isso aqui é a distância que o objeto percorreu. Sabe? Isso aqui é maior do que isso. Ó, então, ΔS, porque não tem nada que viaje, fisicamente falando, com uma velocidade maior que a luz. Então, esse ΔS quadrado, por exemplo, ele pode ser maior, pode não, ele é maior, nesse caso aqui, se quiser. Tudo bem? Legal. Essa região aqui interna, que satisfaz essa condição aqui, ó, é a condição de tipo tempo. Professor, a razão é mais ou menos algo evidente, né? No sentido de que é porque essa componente aqui, a diferença é maior do que a parte espacial. Pois não. Se nada viaja mais rápido que a luz, por que você não pode considerar o ΔX desprezível e considerar o ΔS igual a... porque a rigor você pode ter, você tem um objeto que se desloca daqui para Andrômeda, cara. E ele vai por dentro desse ponto de luz, ele vai com uma velocidade menor do que a da luz, né? Então, essa coisa de considerar desprezível depende muito das circunstâncias. Hoje a gente vai fazer alguma discussão nessa direção, mas nesse contexto que a gente está aqui, não caberia desprezar isso face a isso. Você estaria dizendo que tudo se resume a um movimento de uma frente de onda de luz, quando não é verdade. Porque você tem outras estruturas na natureza que se deslocam. Você tem elétrons, você tem prótons, você tem muons e outras coisas que têm massa. A luz é uma estrutura que a gente, até o momento pelo menos, sabe que tem uma massa menor que 10 a menos 50 gramas, coisa do tipo. Certo? Pelos dados que a gente consegue medir, o fóton, se
Se ele tiver massa, uma massa menor do que isso. Tem uns limites aí. Não tem agora de cabeça os mais atuais, mas se vocês colocarem aí na internet e procurar limite para massa com foto, vocês vão ver que é zero. Tem todas as. Desculpa. Não, tem isso. Não, é porque eu tive uma dúvida ali que você definiu. Aqui? Isso. Não entendi como você definiu essa relação. Ah tá, eu defini da seguinte maneira. Eu quero fazer o produto escalar. Então a gente sabe que o produto escalar é feito com aquela matriz eta mini. Então aqui eu botei o x min. Essa matriz eta mini, que faria o papel da identidade lá em 3 dimensões, que a gente discutiu na primeira aula, vezes o vetor x min. Só que essa matriz aqui, a componente 0, 0 dela é 1. Então ela não muda o x0 que está aqui. Certo? Então esse cara aqui continua sendo positivo. Mas as outras componentes espaciais, devido aqui dentro que, por exemplo, o eta 1, o eta 2, 2 e o eta 3, 3 serem menos 1, respectivamente, eles vão inverter o sinal dessa componente aqui. Então quando você fizer o produto escalar, vai aparecer o x0 ao quadrado, porque não mudou de sinal, mas a parte espacial inverte o sinal. Então, no espaço de Minkowski, que é um espaço de 4 dimensões, que agora contém o tempo como uma coordenada, a maneira de você calcular produto escalar, por que escalar? Né? Por que produto escalar? Porque o produto escalar, ele retorna um número. Então, se você faz transformações sobre os seus vetores, agora que são em 4 dimensões, você quer o quê? Que essas transformações não mudem esses números. Em física, esse é sempre um requerimento interessante. Por quê? Porque você tem quantidades que são invariantes. Nós discutimos lá na primeira aula, se você se recordar, só para fazer um parâmetro. Tudo que a gente está fazendo aqui no fundo é estender o conceito de rotação para um espaço de 4 dimensões. Só que nesse espaço de 4 dimensões, a gente tem o tempo agora embutido. E a gente trata a coordenada temporal de uma maneira distinta da coordenada espacial. Mas tudo que vale para rotações, lá em 3 dimensões, a gente está transportando para esse espaço, para o espaço de Minkowski. Só que a gente paga um preço por isso. Qual é o preço? O preço é esse sinal de menos relativo entre a parte espacial, temporal e espacial. Mas o sentido escalar, numérico, é o mesmo. Por quê? Porque se você fizer transformações de Lorentz, você preserva esse produto escalar. Você preserva esse número. Exatamente por quê? Porque se você introduzir uma matriz de Lorentz aqui e aqui, ela vai manter esse eta aqui o mesmo, e aí o x mi vai dar igual. Por causa dessa relação aqui, ó. Essa relação aqui, ó. Transposto. O eta igual para o eta. Então eu faço a transformação, que para mim agora é uma rotação de 4 dimensões, certo? E mantenho a forma de fazer o produto escalar. Então eu mantenho a norma desses vetores aqui. Claro? Mas ela se mantém mesmo com o mi e o φ ali? Não, você vai mudar essas componentes. Mas a diferença vai dar o mesmo Embaixo. número. Ah, aqui? Em cima. Aí, não, do X ali. Aqui? Dos dois dos lados ali. Esse? Não, professor, no azul ali. Aqui. Isso, o primeiro e o último. Então, se você fizer a transformação, se você colocar a transformação de Lorentz, como é que seria isso aí? Você teria que fazer isso assim. Cada índice, vou apagar isso aqui, depois eu vou voltar. O que você vai ter, que você teria é o seguinte, você quer calcular, por exemplo, você sabe que o quadro vetor num outro sistema de coordenadas vai ser a matriz Lorentz, vou colocar assim, vou colocar I aqui, x mi, por exemplo, certo? Agora, se você for calcular, por exemplo, essa componente aqui, ó, x beta, né, embaixo, são
não vai calcular com essa matriz, vai calcular com essa matriz aqui, ó. X, beta, beta I. Essa matriz e essa tem a seguinte relação. Essa matriz de Lorentz é a inversa dessa. E assim por diante. Certo? Então, se você fizer o produto escalar, sei lá, x beta, essa contração, isso aqui dá o produto escalar. Isso aqui daria, seria o nosso S ao quadrado. Certo? Isso vai dar isso aqui, ó. Essa matriz. Exatamente. Essa matriz aqui. É usual você trocar esses itens no geral. Pode chamar isso aqui de alfa, se você quiser, isso aqui de alfa, no geral. Se você está somando de qualquer maneira, então o rótulo que você dá não importa muito. Fazendo uma mudança de coordenadas. Isso, para um sistema de coordenadas lindo. Então, quando você faz isso, essas duas matrizes aqui, ó, como uma é inversa da outra, você vai ter essa relação. Porque para abaixar esse índice aqui tem uma matriz zeta embutida. Para aparecer esse índice alfa embaixo aqui, ó, eu tenho uma matriz zeta aqui. Posso colocar assim: zeta, alfa, I, x. Por exemplo. Ora, do lado de cá eu tenho uma matriz zeta para abaixar esse cara. Do lado de cá eu tenho duas matrizes de Lorentz, certo? E a matriz zeta. Ora, mas isso é igual a eta que aparece do lado de cá. Aqui você tem uma matriz zeta para fazer esse produto escalar. Do lado de cá você tem essa estrutura aqui, ó, eta, sei lá, eta transposto, eta aparecendo. E o produto escalar de novo. Então essa estrutura ocorre para manter esse S quadrado calculado num novo sistema de coordenadas, que você não fez uma transformação de coordenadas, e manter esse produto aqui invariante, esse produto escalar. É a mesma ideia das rotações em 3 dimensões. Você pega um vetor qualquer x, bota o seu sistema de coordenadas. A norma dele permanece invariante. Nesse caso aqui, a norma é definida dessa maneira aqui. Certo? Por causa de quê? Por causa da métrica e aquela assinatura lá na parte espacial, diferente da parte temporal. Só isso que muda. Mas no sentido assim, de construção é a mesma coisa. Certo? Agora, quando você faz isso, aí é a discussão que a gente teve antes, né? Quando você trata somente as rotações, o determinante é mais um, só, apenas. Agora, no grupo de Lorentz, não, você tem a possibilidade de determinante ser mais um e menos um. Aí você distingue matrizes que têm determinante mais um, são matrizes que têm uma certa semelhança com a identidade. Então, por exemplo, você pode obter qualquer transformação dessa fazendo modificações infinitesimais próximas da identidade. E aí você sai caminhando aqui dentro desse espaço e não sai dele. Você tem a matriz que faz, a matriz que desfaz, a matriz que leva, né, para o sistema de coordenadas, e a matriz que desfaz essa transformação. Então você fecha aquilo ali numa estrutura que a gente chama de estrutura de grupo. O senhor falou que essa matriz que está dentro do grupo de Lorentz, que é mais um, e faz parte da matriz de rotações. É isso? Não, estou dizendo o seguinte, que a matriz identidade, junto com as outras matrizes aqui, que inclusive contém a rotação no sentido espacial e as rotações no sentido temporal, que são os boosts, que envolvem tempo e espaço, as transformações de coordenadas que envolvem tempo e espaço, elas estão todas contidas aqui dentro. Aqui tem as rotações também. Então, essa matriz tem que necessariamente estar dentro do grupo S131 ou do PC? Então, exatamente. A questão é que eu não estou usando essas nomenclaturas para não. Estou tentando passar o conceito para vocês. Né? Essa estrutura aqui, pelo fato de conter a identidade desse determinante mais um, mantido, à medida que você caminha em todas as matrizes possíveis que você tem aqui dentro, isso forma uma estrutura de grupo. Porque, para ser grupo, né, um dos requerimentos é que dentro daquela estrutura você tem a identidade. Então, exatamente para você ter a inversa, né? Você
Você tem a matriz que faz a transformação e uma matriz no mesmo espaço que desfaz aquela transformação, dando a identidade. É claro? Então, esse espaço, esse pedaço aqui, que seriam as possíveis transformações de Lorentz, todas as transformações de Lorentz estão aqui, dentro desse espação aqui. Por quê? Elas satisfazem isso. Certo? Esse é o requerimento para a transformação de Lorentz. Só que dentre essas eu tenho, dentre as matrizes, todas as possíveis que satisfazem essa propriedade, algumas estão ligadas à identidade, né, de alguma maneira. Elas têm um determinante 1, assim como a identidade tem. Elas têm uma característica comum com a identidade. Isso permite que você faça transformações desimais em torno da identidade. Né? Por exemplo, lá em mecânica mesmo a gente faz isso. Né? Você tem as rotações, por exemplo, você tem a matriz de identidade. Aí se você faz deformações pequenas em torno da identidade, você vai obtendo rotações finitas. Por exemplo, você expande lá, né? Uma rotação finita, igual cosseno θ, aí tem menos seno aqui. Se você faz a expansão, você observa que aparece 1 mais termos de ordem θ, né? Se você fizer o θ pequeno, certo? Então, quer dizer, aquela matriz de rotação, eu estou dizendo esse aqui, ó, para quem não talvez não tenha visto ainda, né? Vou pegar só o caso em 2 dimensões. Vou pegar cosseno θ, menos seno θ, e seno θ, cosseno θ. A gente pode expandir essas funções aqui em termos de séries de potências, né? Séries de... Você faz a expansão de Taylor dela, você vai ter pequena, você vai ter alguma coisa assim. Você vai obter 1 aqui, no caso do cosseno, mais, sei lá, cosseno é par, θ quadrado sobre 2, mais θ quarta sobre 4, você coleta todo mundo que também vai ter a mesma coisa. E aí se você pegar do ponto de vista infinitesimal, essa matriz aqui está ligada com a matriz de identidade. Você pode coletar todo o resto, por exemplo, separadamente. Então você tem a identidade, mais correções dela, de alguma maneira. Claro, esse pedaço que envolve o centro, se você expandir, ele não começa em 1. Ele começa já no θ, né? Θ, sei lá, menos θ ao cubo sobre 3 fatorial, certo? Então, essas transformações que são as rotações, elas são conectadas à identidade de maneira contínua, vamos dizer assim. Então, eu posso fazer uma transformação finita a partir da identidade somando termos infinitesimais. Então, se eu pegar o grupo de rotações, né, por exemplo, em 2 dimensões, poderia ir para 3 dimensões, você pode fazer transformações, ou seja, rotações que são finitas, compondo um monte de rotações pequenininhas, né, desse tipo. Aqui a ideia é exatamente a mesma. E as rotações, se a gente considerar em 3 dimensões, por exemplo, elas formam um grupo exatamente nesse sentido que a gente está discutindo aqui. Então, você sempre tem uma rotação que faz, uma rotação inversa, enquanto o produto das duas dá identidade. Legal? Não? Os boosts estão aqui. Os boosts estão aqui dentro. Tá? Então você tem aqui, tem os boosts, tem as rotações, eu falei logo no início da aula. Tem as rotações que envolvem tempo e coordenada e tem as rotações espaciais somente. Tá? Você mantém a origem dos dois sistemas sem se deslocar um em relação ao outro e gira os eixos espaciais. Então você tem rotações no sentido espacial e rotações no sentido espaço-temporal também. O interessante é que aquele grupinho, aquele pedacinho lá das transformações de Lorentz conexas à identidade, né, daquela maneira que lá, eles preservam a seguinte coisa: se você tem esse acontecimento aqui, ocorreu antes desse acontecimento aqui, para qualquer outro observador que esteja conectado por uma transformação de Lorentz aqui de dentro, seja um boost, seja o que for, a ordem desses dois eventos aqui não muda. Então, se esse evento aqui ocorreu antes desse, qualquer outro observador vai ver isso, vão concordar com isso. Claro? Então, se você pensar que um evento na origem, tudo que acontece daqui para frente, no espaço e no tempo, é o que seria o futuro para esse acontecimento aqui. Claro, esse acontecimento aqui ocorreu
no tempo t igual a 0, numa posição x igual a 0. Pode ser o nascimento de alguém, por exemplo. Então, essa ocorrência ocorreu em algum lugar num dado ponto do tempo que eu arbitro e coloco 0, por exemplo. E aí tem toda uma sequência de acontecimentos, né, que estaria conectada a esse evento aqui, daqui para cima, sendo que esse evento precede todos os outros. Então isso aqui seria o que a gente chama de futuro absoluto. Claro isso? Por outro lado, você tem toda uma sequência de eventos anteriores a esse que define o que a gente chama de passado absoluto. Certo? Aí você pode falar assim, e fora disso aqui? Para você ter um evento que ocorre aqui, ó, ele não está conectado com esse aqui causalmente. Ou seja, não tem nada que possa informar para esse cara aqui no tempo. A luz demoraria esse tempo para chegar nesse ponto. Mas esse cara está chegando num tempo menor. Então ele está numa velocidade maior que a da luz. Certo? Então esses dois pontos aqui, esse e esse, eles não estão, a gente fala, conectados por nada que seja causal. Você teria que imaginar alguma coisa que se propagasse com velocidade maior do que a da luz. Certo? Então, por que então que essa região aqui, dentro do que a gente chama de cone de luz, é tão importante? Pois não. Se estivesse fora do universo observável? Num certo sentido, sim. Não é que está fora do universo observável, isso aqui também existe. Por exemplo, você tem aqui o acontecimento, por exemplo, sei lá, o seu nascimento está aqui. Aí, no mesmo instante, você pode ter uma estrela explodindo aqui, e aqui, na verdade, é a galáxia de Andrômeda. Tá certo? Só que a informação do seu nascimento aqui, ó, vai demorar pelo menos, ó, esse tempo aqui, ó, para chegar lá. Porque somente a luz pode levar essa informação. Não sei se ficou claro. Então, isso aqui, quer dizer, essa região espacial, ela existe. Ela só não está conectada com esse ponto aqui no espaço-tempo por nada que seja fisicamente razoável. Se você tem alguma coisa que se desloca com velocidade infinita, você nasceu aqui, alguém aqui em Andrômeda já sabe. Mas isso aí, do ponto de vista que a gente adotou, a relatividade, é impossível porque a velocidade da luz é a velocidade do vento. Isso aqui difere o espaço-tempo minkowskiano do newtoniano. Exatamente. Porque o newtoniano, esse cone são dois planos. Exatamente. A velocidade não tem limite. Exatamente. É a questão, a hipótese do tempo ser absoluto, né? Agora não, agora como a gente adota que a luz tem uma velocidade finita e esse valor finito é o mesmo para qualquer sistema de coordenadas, agora não tem jeito, então a gente tem que adotar essa separação, tá claro? Aí uma coisa interessante, não sei quantos já estudaram, pelo menos assim, início de mecânica quântica. Tem alguém que já tem esteja vendo? Tá legal. Então, vocês sabem o seguinte, quando você tem dois observáveis, duas coisas que você pode medir em laboratório, e você representa isso do ponto de vista da mecânica quântica com operadores, e eles comutam, o que significa? Significa que você pode medir um e o outro ao mesmo tempo, simultaneamente, certo? Então, do ponto de vista da teoria de campos, quando você constrói os campos do ponto de vista relativístico e satisfazendo as propriedades da mecânica quântica, é interessante que o que você impõe é que nessa região aqui de fora, as relações de comutação desses campos, que vão ser para você agora operadores, seja zero. Exatamente por isso, porque se você mede, sei lá, um campo nesse ponto aqui, e mede um campo, sei lá, e você tenta fazer a medida no mesmo tempo aqui, ó, esse campo aqui não pode se conectar com esse aqui. Então eu posso medir os dois campos, vamos dizer assim, simultaneamente. Então você impõe lá dentro da teoria de campos, né, que compõe a relatividade com a mecânica quântica, uma relação de comutação entre os campos que zera fora do ponto de luz, certo?
Então essa discussão foge um pouquinho que a gente está se propondo aqui no curso, tá? Mas estou falando para vocês que tem implicações formais essa região aqui também, certo? Agora é claro, o que ocorre aqui dentro é que a estrutura de causalidade, ou seja, eventos que ocorrem num dado momento, vão sempre definir um futuro absoluto e um passado absoluto, essa estrutura fica mantida por essas transformações aqui, certo? Sempre. Agora, para pontos que estão aqui nessa parte de fora, pode acontecer qualquer coisa. Por exemplo, você pode medir um evento aqui, por exemplo, um evento aqui, e aí num sistema de coordenadas, esse evento é anterior a esse. Mas num outro, esse aqui é anterior a esse. E assim por diante. Por exemplo, no caso do nascimento de uma pessoa nesse ponto aqui no espaço-tempo. Aqui está Andrômeda. Ocorreu alguma coisa aqui. É claro, se você está aqui, você vai dizer assim, bom, se eu estiver indo aqui para lá, esse cara aqui ocorreu antes desse. Mas se você estiver vindo de Andrômeda para cá, você primeiro vai ver esse cara e depois vai encontrar a informação dele. Percebe? Então nessa parte aqui, não tem essa relação de causalidade entre os eventos. Você tem dois eventos, num sistema de coordenadas, E1 pode ser anterior a E2, mas no outro, E2 pode ser anterior a E1. Em algum sistema de coordenadas possível, o E1 ocorre no mesmo instante do E2, então eles são simultâneos. Tá? Então aquele grupo, essa parcela aqui, ó, ela atua aqui, mantendo essa estrutura causal que a gente chama, né? De futuro e de passado absoluto. Certo? Então, isso é uma coisa que eu gostaria de ter discutido com vocês ontem, acabou de discutir. Agora, é claro, as transformações de Lorentz, elas são mais gerais, porque essa aqui tem outras transformações aqui. Nós falamos ontem, por exemplo. A gente tem aqui uma transformação P, que inverte as coordenadas, certo? Tem uma transformação T que inverte a coordenada temporal. E tem o produto das duas. Aqui, ó. Que é, na verdade, menos a identidade. Certo? Essas transformações aqui não estão aqui dentro. Então, elas não estão conectadas à identidade. Certo? Então, essas transformações que têm essas propriedades aqui, funcionais, né? Inverter as componentes espaciais, inverter a componente temporal e o produto das duas, né? Elas são distintas desse setor aqui, que forma um grupo. Tá claro? Mas também está dentro do grupo de Lorentz, no sentido de que preserva a nossa velha e conhecida relação. Cadê ela? Já apaguei. Se essa eta, claro? Então, assim, o grupo de Lorentz, no sentido que a gente está discutindo aqui, que tem essas características, certo? É chamado de grupo de Lorentz próprio, certo? Mas o conjunto P, T e PT juntos não formam um grupo. Não. Só aqui não. Porque para ser grupo tem que ter identidade. E a identidade não está aqui nesses setores. Tá claro? Então, só esse pedaço aqui, que seria as rotações, os boosts, aquela transformação de boost que a gente fez mais geral possível, por exemplo. Todas elas, se você puder construir, estão aqui dentro. E aqui, né, externamente, está essas outras possibilidades. O grupo de Poincaré é quando você faz uma transformação de Lorentz e faz um deslocamento no espaço-tempo. Você soma um quadro vetor. O grupo de Poincaré, na verdade, ele é mais geral. Ele contém o grupo de Lorentz. Certo? Aqui a gente está dizendo o seguinte. Seria o grupo de Poincaré, seria isso aqui. Ó. Você pegar todas as transformações de Lorentz possíveis. Então você tem, sei lá, um vetor xmi. Ele é uma transformação de Lorentz e soma um vetor constante aqui a mim. Certo? Esse vetor é constante. É como lá no caso das transformações de Galileu, né? Tinha
x igual a x', né, igual a x, lá menos u vezes t, mas eu poderia sempre somar aqui uma posição, sei lá, para a minha origem, certo? Então, essa seria uma coisa equivalente, tá? Agora, é claro, aqui você abre a possibilidade, você faz a transformação de Lorentz e acrescenta um vetor no espaço-tempo, certo? Então, sei lá, se você imaginar do ponto de vista puro, né, você vê assim, todas as possibilidades para o A, você coloca aqui. E todas as possibilidades de transformação de Lorentz, você coloca aqui. O que a gente está discutindo é que a gente está se restringindo ao caso em que isso aqui é zero. Então, isso aqui seria zero e as transformações de Lorentz possíveis, tá? Seria os lambdas nossos. Na verdade, o grupo de Poincaré é isso. É uma translação rígida, sei lá, no espaço-tempo, acrescido de uma transformação de Lorentz. Claro? Esse é o grupo mais geral nesse grupo de Poincaré. Ele inclui as translações, né, no espaço-tempo. Aqui a gente tem as rotações no sentido espaço-temporal, que são os bustos, e rotações dos eixos de coordenadas. Seria esse grupo aqui. Aí, se eu acrescento agora, eu faço uma translação no espaço-tempo e faço essas transformações, essas rotações aqui, que são as transformações de Lorentz, isso forma uma transformação de coordenadas também. E aí tem essa estrutura, tem a estrutura de grupo mantida também. E também você pode mostrar que você tem inversa e tudo mais, certo? Naquele livro que eu indiquei ontem, do Baruch, no capítulo 1 e 2, ele já chega nessa discussão com bastante clareza. Então, quem quiser assim, ter um entendimento assim, mais profundo do que isso que eu falei sobre o grupo de Poincaré, pega o livrinho lá do Baruch, dá uma olhada. E aí, assim, eu tenho alguns rabiscos aí que eu estou estudando, a gente pode trocar ideia, certo? Porque também é um livro que, pelo menos para mim, é um livro muito bom, mas tem passagens lá que eu acho difícil. Então, talvez vocês enxerguem alguma coisa que não enxerga, a gente pode trocar figurinha para ir lendo, tá? Baruch. É aquele livro que eu citei para vocês. Bom? E se alguém quiser, volto a dizer, né, aprofundar ainda mais essa discussão que eu coloquei aqui, tem o curso do Álvaro, que está no professor global. Eu acabei me esquecendo de pegar o link, mas depois eu dou uma olhada para vocês, mas no final da aula, vou passar o material que eu coletei para formatar essas aulas, vou passar para vocês. Aí a gente dá uma olhada na internet, a gente dá uma olhadinha, qual é o link certinho, passo para vocês. Esse curso é muito bom, são 10 aulas. Na verdade, ele é mais, acho que é coisa de 30, 40 aulas. Mas as 10 primeiras é somente relatividade. Então, vale muito a pena assistir também. Está gravado. O professor Alves, que é professor do Cefet, acho que talvez alguns de vocês conheçam, tá? Excelente professor, as aulas estão lá, bonitinho. Então, tem essa discussão também mais profunda do curso de Poincaré. E vai até mais além. O objetivo do curso é exatamente construir a teoria quântica, o conceito de campo, né? E aí o Álvaro mais o professor Tião organizaram esse curso aí, deve ter umas 30 aulas. Então quem quiser fazer, já para ir conhecendo outras coisas, é muito legal, um curso que realmente vale a pena fazer, tá? Então fica a dica aí. No final da aula a gente dá uma olhada na internet, pega o link e a gente passa para vocês direitinho, tá bom? Então tudo bem, então essa discussão fecha o que eu precisava colocar para vocês em relação a essa questão dos cones de luz, causalidade, etc. Agora, só para a gente se certificar, né, eu gostaria de fazer as transformações de velocidade e o efeito Doppler. Eu vou fazer essa, vou indicar o efeito Doppler para vocês, certo? E a gente vai discutir um pouco da física relacionada a ele, aí vocês fazem como exercício. Mas o que eu gostaria de mostrar para vocês é que, de fato, os boosts que a gente teve ontem, né, eles, você muda a lei de composição de velocidades, que você mudou a lei de transformação de coordenadas, e essa modificação preserva o que a gente já queria, que a velocidade da luz seja a mesma em qualquer sistema de coordenadas, certo? Então, essa conta também é uma continha simples, está feita em um monte de livro por aí. Eu só gostaria de chamar a atenção, porque às vezes você pode ter alguém lá no interior da Rondônia, sei lá, que talvez nunca viu, está lá no ensino médio, então o curso também tem essa proposta, tá?
vai discutir coisas muito avançadas, até porque eu não sei. Tá certo? Então, a ideia é a gente discutir nesse nível aí. E aí a gente vai partir para dinâmica relativista. Eu vou procurar não falar na palavra, que você repetiu ontem, na palavra ação. O que acontece? O princípio de minimação ele é um princípio importante que surgiu para resolver problemas de mecânica, lá atrás, com Fermat, com esses caras, Hamilton, né? Desenvolveu bastante coisa, Lagrange, esse pessoal foi. E ele se mostrou um princípio extremamente útil em praticamente todas as áreas da física. Então, assim, a ação ela é um número, é um escalar. Então, nesse sentido, se você muda as suas transformações de coordenadas, como nós mudamos aqui, por exemplo, para incluir essa questão da velocidade da luz ser a máxima possível, assim, dos objetos que você tem na natureza, assim, tudo que você for construir agora em termos dessa estrutura chamada ação, tem que ser consistente com o fato de que a ação é um número. Se ela é um número, ela tem que ser a mesma em qualquer sistema de coordenadas, vamos chamar assim, como se fosse um produto escalar, certo? Então, o fato de ser um escalar coloca ela num patamar de importância. E a partir de um princípio ligado a essa estrutura, que a gente chama de ação, você consegue estabelecer um princípio de mínimo, e a partir desse princípio de mínimo, você tira a dinâmica do seu sistema, ou seja, as equações de movimento que ele tem que satisfazer. Então é um conceito muito robusto e muito profundo, certo? O próprio Feynman, no capítulo lá 19 do volume 2, comentei com vocês ontem, né? Ele faz uma discussão sobre o de minimação, não sei quantos conhecem, quantos já viram, mas é uma discussão, acho que é a melhor discussão, assim, num nível introdutório sobre o conceito, e ele próprio reconhece a dificuldade não a dificuldade, mas a profundidade desse conceito relativo ao princípio de minimação. Então, se alguém quisesse uma discussão muito mais rica do que qualquer coisa que eu pudesse dizer, e mais clara também, tem lá, acho que o capítulo, se não me falha a memória, é o capítulo 19. Eu dei uma olhadinha ontem, se não me falha a memória, é o capítulo 19, e eu acho que é o volume 2. O Feynman Lectures. Feynman. Eu nunca lembro como é que se escreve, não sei se é com 2 N's, mas é. Feynman Lectures. 2 N's? M. Não, eu acho que é só um mesmo. Não, Tá certo. Assim mesmo. Agora que eu nunca lembro se é in ou se é on. Eu acho que é on. É on, né? Obrigado. Tá? Aqui fica. Aí vocês dêem uma olhada lá, mas eu acredito que seja o volume 2, tá? Não sei se é exatamente 19. Mas são muito boas. Então, eu vou fazer uma discussão, vou obter algumas coisas relativas à dinâmica relativista, à energia, ao movimento, etc., sem propriamente falar do princípio de minimação. A gente vai fazer uma discussão um pouco mais intuitiva e vai obter, né, essas quantidades importantes para a dinâmica, né, do ponto de vista da relatividade. Mas a transformação de velocidade a gente pode obter assim, ó. Pode, só para discutir rapidamente aqui. Bom, vamos considerar a situação padrão, tá? Que a gente estava tratando logo no início, que era essas aqui. Né? Você tem 2 sistemas de coordenadas, S e S'. E esse sistema aqui está com velocidade U em relação a esse. Então, eu posso considerar agora, assim, vamos pensar assim, né, as coordenadas linha e o tempo das coordenadas sem linha. Aí nós vimos o seguinte, x', do ponto de vista de Galileu, é x menos ut. Certo? E que t' seria igual a t. Mas no nosso caso agora, aparece um fator de correção aqui, que nós deduzimos ontem, fator gama, certo? Esse gama aqui, na verdade, é raiz de 1 menos U2 sobre C2. E
E o T' agora não é mais igual ao T, como era o ponto inferior, envolve as coordenadas espaciais também. Certo? Então nós vimos que isso aqui vai dar algo assim, né? Vai dar. Aí vocês me ajudem se eu estiver errado aqui, se não lembrar qual é a U vezes as coordenadas X sobre C2. Raiz de 1 menos o 2 C2. Certo? Aí tudo que nós fizemos foi o seguinte, foi multiplicar essa expressão por C dos dois lados. Aí esse C aqui cancela aqui, certo? E aí fica essa razão da velocidade relativa para a velocidade da luz. Pode chamar isso aqui de beta, tá? Só para ficar mais. E aqui, ó, para aparecer a mesma coisa aqui, o mesmo beta, eu multiplico aqui por C e divido por C. Claro isso? Aí CT, isso aqui eu vou chamar de X0 em linha, né? Sei lá. Então aqui vai ser o X0. E aqui beta e o X é X1. Certo? Então a gente chega nessa estrutura aqui. X1 linha é igual ao X1 menos beta X0. É isso, né? Beta X0 sobre 1 menos beta 2. Essa é uma maneira de escrever essa transformação. Certo? A gente pegar agora isso aqui, C T' seria o X0' igual ao X0. Não, X0' menos beta X, aqui na beta X sobre X1. Opa! X1, obrigado. Esse seria uma transformação de Lorentz possível, que é um boost com a velocidade paralela a x. Só isso, x1. Claro? Vamos ter essa expressão aqui. Agora, olha só que interessante. Se a gente pegar... Vamos pegar aqui, ó. Fazer o seguinte. Fazer de forma diferente. Se eu pegar isso aqui, ó, sem fazer essa modificação, isso, eu estou relembrando que a gente mais ou menos fez ontem, tá? Então, aqui volta, vou colocar o C2 aqui de novo. Se a gente pegar essa expressão aqui, ó, e analisar a seguinte coisa, eu vou olhar para uma partículazinha aqui no referencial S, que se move também na direção x, só que agora com uma velocidade Vx. Certo? V na direção x. Ok? Essa é a velocidade relativa entre os dois. Se a gente observar desse ponto de vista aqui, quem seria esse x aqui para essa partícula? Seria Vx vezes T. Todo mundo de acordo? Okay? O que eu quero saber é o seguinte, como que essa velocidade V é vista por essa linha? Então o que eu quero saber é como que eu vejo aqui Vx', ou V' na direção x', certo? Mas é a velocidade dessa partícula vista por esse cara de cá. Então vamos lá. Se a gente fizer essa introdução ali, a gente vai ter x' é igual a Vx menos U multiplicando T, claro, sobre 1 menos U ao quadrado. Só que eu tenho T, né? Porque aqui vai entrar Vx, T, eu botei o T aqui em frente. Da mesma maneira eu posso fazer aqui, ó. Eu posso substituir isso aqui por Vx, T, então eu vou ter que T' é na verdade D, 1 menos, vou colocar em evidência, tá? U vezes Vx sobre C2. Aqui vai ter o T, em evidência. Então, ó, T vezes 1 dá o T que está ali, Vx vezes T vai dar a coordenada X. Então, se a gente pega sobre 1 menos U ao quadrado sobre C quadrado. Claro, se a gente pegar esse T aqui, repara, se eu obter o Vx', a rigor, o que eu vou fazer é dx', dt'. Mas aqui aparece dt. Só que com essa expressão eu posso inverter e substituir aqui. Ó. Posso obter o T a partir daqui, essa relação substituir aqui. Quando a gente fizer isso, vai ter o seguinte: T' é na verdade raiz de 1 menos U2 sobre C2.
melhor dizendo, desculpa, T, dividido por 1 menos U vezes Vx sobre C2, multiplicando T'. Tudo isso aqui está multiplicando T'. Claro? Agora sim, se eu pegar esse cara aqui, ó, esse T que está aqui, por essa expressão, e substituir aqui na primeira, fica uma coisa legal, porque vai cancelar esse uma raiz aqui, né? Esse cara vai cancelar, tá vendo? E vai aparecer esse cara aqui no denominador. Certo? Então vamos colocar ali para a gente. Professor, Pois não? nesse exemplo você está considerando que vê uma velocidade mais próxima da luz, então... Não, ainda não. É uma velocidade qualquer. Isso aqui pode ser uma bola de futebol. Tem uma bola de futebol se deslocando com velocidade x aqui, no meu sistema de coordenadas, e passa, por exemplo, um muon aqui, uma partícula, um raio cósmico, com uma velocidade muito próxima da luz. A partícula, esse U pode ser, por exemplo, sei lá, 0,8 sexto, 80% C. Tá? Como que nesse sistema a velocidade da bola que eu estou jogando aqui vai ser vista? Claro, é isso que a gente está procurando, tá? Mas essa velocidade aqui não é C, ainda não. Eu posso fazer, se eu quiser. Eu posso acender uma lanterna e considerar que essa bola, na verdade, é a frente de onda que sai dessa lanterna. Claro? E aí sim, aí Vx seria C. Aí a gente vai ver que isso, esse Vx igual a C, é como se fosse um ponto fixo dessa transformação. Se você fizer Vx igual a C, Vx' vai também dar C, se a gente estiver fazendo tudo corretamente. Então, se a gente substituir isso aqui, vai dar o seguinte, olha, x' é igual, se eu substituir aqui, como eu falei para vocês, né, essa raiz aqui está em cima aqui, mas está embaixo aqui, ela cancela. Aí vai sobrar esse troço aqui, em cima, dx menos u. Repara que isso aqui, ó, seria a adição de velocidades galileana. Claro, esse pedaço. Só que agora não basta isso aqui, tem que ter esse fator aqui agora, 1 menos u Vx sobre C2, aqui, tudo isso multiplicando T'. Agora fica uma beleza, porque se você fizer aqui, ó, dx' dt', perfeitamente lícito isso, quando você faz isso aqui é uma constante, certo? Porque essa velocidade fosse como constante, essa também é. Então seu derivado não depende de T', na verdade, certo? Então isso aqui dá derivado. E isso aqui para mim é a velocidade Vx'. Então Vx' é Vx menos u sobre 1 Vx sobre C. Então essa é a transformação de velocidades. Se você fizer a transformação inversa, você vai ter que Vx, só mudar o sinal de u. É o Vx' mais u. Claro, aqui vai mudar o sinal também. Vai ficar 1 mais u Vx' sobre C2. Então eu posso fazer olhar de um ponto de vista e de outro, tá? Se você quiser. Agora o interessante é o seguinte, faz aqui, ó. Agora o caso especial vamos fazer Vx caso da luz, né? Que é o que a gente está querendo analisar. Vx é igual a C. Então, se essas transformações de Lorentz foram feitas para preservar C, essa transformação de velocidades tem que ser consistente com isso. Tá claro? Tá legal? Você ia perguntar? Tá frio, cara? Vamos aumentar aqui. É porque a gente fica aqui andando e percebe, né? Então, vocês estão aí sentados aí, pode sentir frio, né? Muito bem. Então, olha só, se você substituir aqui, ó, Vx por isso, vamos ver o que sai, né? Vai ficar C menos U em cima. Então, ou seja, o Vx' é igual a C menos U sobre, aqui embaixo, 1 menos U, vai dar U vezes C sobre C quadrado. Aí esse C quadrado aqui cancela 1 aqui, fica só U sobre C. Claro? Se a gente pegar agora aqui, ó, o que a gente vai obter tirando aqui embaixo o mínimo, a gente vai ter C menos U
sobre C menos U, e aí eu teria um C aqui, mas eu jogo ele para cima, né? Então, esse C aqui, isso aqui dá 1. Então eu tenho que Vx' de fato é igual a C. Também. Então, se você tem a linha se deslocando aqui, cadê? Por exemplo, com a velocidade C, aqui também ela vai ser vista com a velocidade C. Isso só vai para a luz. Qualquer outra coisa não vai satisfazer. Está claro isso? Tudo bem? Então, essa é a transformação de velocidade que a gente teria nesse caso aí. Tá? Com a transformação de boost mais genérica, é possível obter uma relação equivalente de transformações coordenadas. Aí é só pegar aquela expressão mais geral que a gente viu ontem, você consegue transformar cada componente da maneira apropriada. Tá? Essa velocidade do x depender do tempo. Se você tiver aí você vai ter a transformação que seria a força, né? Você tem a transformação relativa à aceleração. Aí a gente já entra na questão da dinâmica, a gente precisa saber o que é o momento, do ponto de vista relativístico. A gente vai ver isso agora mais adiante, tá? Tudo bem até aí? É porque, na verdade, do ponto de vista relativístico, quer dizer, a gente sabe na mecânica que F igual a dp dt. Essa relação é a mais importante, na verdade, no sentido da relatividade. O que a gente faz é obter qual é o P agora, quem é o momento linear agora, relativamente, do ponto de vista relativístico. Certo? O que é a energia, por exemplo? Esses conceitos vão mudar um pouco agora. Então, a gente precisa obter esses conceitos para falar desse tipo de circunstância, que você tenha força envolvida, por exemplo. Tá? Muito bem. Posso apagar aqui, pessoal? Né? Pois não? Alguém me chamou? Vou falar rapidamente sobre o efeito Doppler. Eu fiz aqui em detalhes, muito embora também tenha feito em vários lugares, vocês podem procurar, né? Mas eu fiz, vou deixar como exercício para vocês. E se alguém quiser discutir depois, aí vocês me mandam um e-mail ou coisa do tipo, um e-mail que eu deixei ontem, né? Para quem não ficou. Aí a gente pode discutir qualquer coisa, na verdade, relativa ao assunto que a gente abordou aqui. Se vocês tiverem dúvidas, surgiu alguma questão, vocês podem mandar. Se eu não souber responder, eu pergunto a alguém, encaminho para alguém que possa me ajudar a responder, certo? Então a gente pode trocar ideia numa boa, tá? Mas tem um e-mail aí à disposição aí. Quem quiser discutir, né? Só deixar para vocês como exercício o seguinte, para vocês pensarem, né? Para vocês treinarem, tá? Mas eu vou indicar para vocês algo que tem que fazer. Seria associado ao efeito Doppler. Obter as transformações de frequência e de número de onda, né? Do ponto de vista relativo. Tá? Se você pegar um dado sistema de coordenadas qualquer, S, um sistema S', da mesma maneira que a gente está vendo aí, claro, se você produz uma onda nesse sistema de coordenadas, a gente vai adotar aqui a noção de onda plana, né? E, quer dizer, se você tem uma onda plana gerada no sistema S, a gente vai considerar que o sistema S' concorda que essa onda realmente é plana, também nesse sistema de coordenadas, certo? Então, os dois vão concordar. Então, se eu escrever a equação da onda aqui, você tem algo assim, né? Vou dar uma função xt, pode ser escrita no sistema S, assim, uma certa amplitude, aí tem uma exponencial de kx, onde k é o vetor de onda, certo? Associado a 2π sobre o comprimento de onda dessa onda que você gerou. Isso pode ser, por exemplo, a onda numa piscina imensa, por exemplo, que você faz de forma plana, né?
você gera esse espaçamento aqui, que seria lambda. Então 2π sobre lambda nessa direção aqui, estaria esse vetor aqui, é o módulo, né? Menos ômega t, por exemplo. Então poderia colocar uma fase aqui, um ângulo qualquer arbitrário aqui, não vou colocar, vou deixar só assim, e fica mais fácil de a gente analisar. Se você fizer agora e olhar do ponto de vista do referencial dessa linha, claro, essa amplitude pode mudar. Isso aqui também vai mudar, você vai ter um K', x' menos ômega t, tudo agora está relativo ao sistema linha, mas a forma ainda preserva a forma de uma onda plana, claro? Agora, o interessante é que esse ângulo que aparece, porque isso aqui na verdade é uma função trigonométrica, essa exponencial de i, alguma coisa, você pode encarar como função trigonométrica. Então, isso é o ângulo de um cosseno, por exemplo, ou de um seno. Isso aqui conta para você, na verdade, se você tem um observador aqui, ele vai contando a quantidade de cristas que passa aqui, por exemplo, por segundo, certo? Então, num dado instante, ele vai lá, esse ângulo aqui para mim vale tanto. Esse cara aqui, ele pode dizer outra coisa, mas a quantidade de cristas que ele vai contar, num determinado intervalo de tempo, é o mesmo que esse. Então, num certo sentido, como isso aqui a gente pode encarar como um produto, vamos dizer, escalar, e repare bem, aqui é K vezes uma parte espacial menos ômega t, certo? Aqui é a mesma coisa. Se vocês quiserem escrever assim, com menos, não muda nada. Do ponto de vista de descrição da onda plana, continua sendo a mesma coisa. Mas é interessante notar o seguinte, isso aqui, se a gente organizar o ômega e o K agora num vetor quadridimensional, aquela história que estava fazendo ontem, isso aqui pode ser encarado como um produto escalar desse quadro de vetor com o x0, que está relacionado ao tempo, com a coordenada x. Certo? Você tem ômega t, a menos de um c que está aí, né? K escalar x, que é o que está aqui, ó, menos, né? E o produto escalar vai ter um menos relativo. Claro, como é um produto escalar, isso é invariante entre os sistemas de coordenadas, para aquela análise que a gente falou antes. Certo? Por uma transformação de Lorentz, que conecta x, t e x', t'. Então, esse produto escalar tem que ser igual a esse. Está claro? Então, se você escrever no outro sistema, ômega', K', fizer o produto escalar, no sentido agora, o produto escalar, como eu disse, transformação de Lorentz, tá? Com esses caras transformados. x0', né? X', agora eu estou considerando a onda numa direção arbitrária. Essas duas coisas coincidem. Isso aqui é igual a isso. Certo? Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, só para deixar, mas a gente pode dizer que ômega t menos kx vai ser igual a ômega' t' menos kx'. A pergunta que a gente faz aqui é o seguinte, como que o ômega' se relaciona com o ômega? O ômega, ou seja, a frequência vista nessa linha se relaciona com o ômega do referencial antigo e com K. É isso que eu gostaria que vocês obtivessem. E como que o K' no referencial linha se relaciona também com o ômega e com K. Certo? Como que vocês vão fazer isso? Só substituir aqui, ó, substitui a transformação T', a transformação a T', substituir aqui a transformação x', e depois iguala coeficientes. Quando você substituir, aqui vai aparecer x e t. Aqui também vai aparecer x e t. Aí você vai, do lado de cá, você vai ter ômega multiplicando t. E desse lado de cá você vai ter uma coisa assim que envolve o ômega antigo e o k antigo, aliás, o t e o x do sistema anterior. Então você vai ter uma expressão aqui que envolve, sei lá, t', e vai ter mais uma outra expressão aqui, sobre t, que envolve as frequências no sistema S, né, vezes x. E aí você pode igualar esse coeficiente com esse, vai ser o ômega, que tem que ser iguais, né? T e x são variáveis independentes,
Então esse coeficiente tem que ser igual a isso, e esse coeficiente tem que ser igual a esse K. E aí, fazendo esse cálculo, vocês vão obter a lei de transformação para ômega e K. O que é relevante é o seguinte, é que o ômega se transforma da mesma maneira que o T' se transforma. Então, o ômega', vocês vão observar, menos de uma constante pode envolver o C aí, por exemplo, você vai ter algo assim, a transformação lá que envolvia o tempo, a gente teria, se fosse T', né? T' é T menos UX sobre C2, não é isso? Sobre 1 menos 2 sobre C2. Então, o ômega' vai seguir uma transformação muito parecida com essa aqui, substituindo o ômega por T e o X pelo K. Vai dar algo assim, certo? Vocês vão obter alguma coisa com essa cara aqui. Então, de fato, é como se o ômega se transformasse como uma componente temporal e o K se transformasse como uma componente espacial. Certo? Pois não, cara? Eu só não entendi porque depois que você fez o produto escalar, por que apareceu esse menos? É a métrica que a gente usa no espaço de Minkowski. Certo? Aqui, ó, você vai ter isso aqui, ó. Você vai ter ômega', vamos pensar assim, ômega'. Vamos pegar o de 5, tá? Eu vou ter ômega vezes a parte espacial aqui. Claro? Aí eu vou ter a métrica, que é 1 mais 1, né? Menos 1. Vou pegar só assim, menos 1, menos 1, menos 1, né? Mas como eu estou colocando todas as três componentes aqui no K, vetor, vou manter dessa maneira. Então, K, ômega agora e o K aqui. Aí nós vimos o quê? Que essa métrica aqui inverte o sinal dessa componente. Então você vai ter ômega, ó, desculpa, aqui não seria, aqui seria x0 e x, certo? Aí você vai ter, ó, ômega K, e esse quadro aqui eu vou ter o x0, repito aqui, só que esse cara aqui, ó, ganha um sinal menos, eu vou ter menos K, menos x vetor aqui. Beleza. Isso vezes isso vai dar o ômega, sei lá, o ômega T, a menos de uma constante, né? Ou seja, dá mais T, né? Vai mais T. T. Se você trabalhar com Tx, ou quadro vetor, x, certo? Então você vai ter ômega T menos, agora, K e escalar x. Mas minha outra dúvida é por que tem que ser igual os dois produtos escalares? Então, a igualdade dos dois produtos escalares vem do seguinte fato: como isso é uma onda plana e isso é uma onda plana, o que a gente vai requerer é que a quantidade de cristas de onda que um dado observador aqui nota e um outro observador aqui nota tem que ser iguais, entende? Ou seja, a fase da onda num dado sistema de coordenadas, que é dado por essa expressão aqui, tem que ser igual a essa. No fundo, essa colocação fica natural só se encara do ponto de vista de produto escalar. Porque se isso é um produto escalar e eu tenho uma transformação de Lorentz conectando os dois sistemas de coordenadas, o produto escalar ele é invariante pelas transformações de Lorentz. Elas foram construídas para isso. Então é nesse sentido. Então quando você encara que na onda plana isso aqui é exatamente um produto escalar, envolvendo tempo e espaço, se agora eu tenho uma transformação de coordenadas que mistura x e t de maneira consistente com os princípios lá da relatividade, então se eu fizer uma transformação de coordenadas desse ponto de vista agora lorentziano, assim, do ponto de vista de Lorentz, esse produto escalar é mantido. Tá claro? É porque você está pensando na ideia da invariância da transformação de Lorentz. Isso, exato. Eu poderia também pensar que a diferença que faz entre as duas ondas não pode mudar por causa do observador. Também. É uma forma de pensar, certo? Então, é só um exercício de aplicar de novo as transformações de Lorentz e obter essa relação entre onda e velocidade. Pois não? Acho que faz mais sentido fazer esse argumento da classe sem classe dependente do
diferencial. Diferencial? Sim. Porque se você partir da invariância do produto escalar, você já está dizendo que aquele vetor ômega K é um quadro vetor. Ou seja, ele se transforma. Não, isso. Eu já estou dizendo, de certa maneira eu estou afirmando isso aqui. Tem razão. O que a gente pode adotar é um ponto de vista mais, vamos dizer assim, mais conservador e dizer assim, bom, isso aqui, já que eu transformei o T e o X numa estrutura que é comportada numa estrutura única, tempo e espaço, e aqui aparece uma coisa que me lembra o produto escalar desse espaço, então eu faço essa análise. Aí vem um argumento físico, aí é o argumento que o colega colocou ali, certo? Então, da fase da onda ser invariante por transformações de observador. Os dois observadores concordam com esse número, tá? Esses dois números são iguais nos dois diferenciais. Muito bem. Aí tem uma questão da, como é que se fala? Da possibilidade de você ter, por exemplo, a distorção dessa direção.